1 Samuel, capítulo 16 e verso 13, diz assim o texto: Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Pega essa palavra que eu vou ditar agora novamente para você e guarda bem na tauba do teu coração. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Meus irmãos, quem nos relata a história de Davi se encontra no livro de Samuel. Samuel é gerado, e você sabe como, através de oração. Pois Ana chorou, suplicou e clamou para que Deus viesse dar a ela um filho, um menino. Samuel é gerado através de oração. E no tempo que Samuel é gerado, Israel está vivendo um declínio espiritual. O sacerdote Eli, junto com seus filhos, conhecido como Ofni e Finéias, já não estavam mais andando nos caminhos do Senhor como deve se andar. Deus abençoe, minha irmã, obrigado. Não estão andando. Ofni e Finéias são aqueles levitas que estão profanando o templo do Senhor, roubando as ofertas de Deus. Deus, ele está vendo isso, e o sacerdote Eli também chega a ver, mas ele não tem a capacidade de repreender os seus filhos, de poder chamar a atenção dos seus filhos. E é por isso que Israel está vivenciando um declínio espiritual. É a própria Bíblia que nos diz no capítulo de número 2, Deus, ele levanta um profeta e vai até a casa de Eli. Ele chega a Eli e chega a dizer a Eli que a casa dele cairia e que os seus filhos, Ofni e Finéias, morreria no mesmo dia. Perceba-se que Deus já está dando uma palavra para Eli. Você está vendo o que os seus filhos estão fazendo e você não faz nada, não repreende, não tem mais a capacidade de julgar, não tem mais a capacidade de estar na posição que você está. Mas Deus levantou um profeta para dizer: a casa sua vai cair. E Deus afirma esta palavra para Samuel no capítulo 3. Samuel ainda é um menino, mas Deus fala com Samuel numa visão e fala sobre também a queda da casa de Eli. Ele ouve, e Samuel, ele vem e conta a Eli o que passara e o que Deus falou. É no verso 18 do capítulo 3 que Samuel fala para Eli, e Eli vai expressar esta palavra, no verso de número 18 do capítulo 3. Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Eli, ele entende que o que Deus falou não tem como voltar atrás. Eu fiz, agora pagarei por aquilo que eu fiz. E Samuel vai crescendo nos caminhos do Senhor. O texto chega a dizer no capítulo 3, verso de número 19, a Bíblia diz assim, diz, e Samuel crescia
e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. A Bíblia começa a concretizar a palavra de Deus, a profecia contra a casa de Eli, que a casa dele cairia e que seus filhos morreriam no mesmo dia. Essa profecia se concretiza no capítulo 4 do livro de Samuel, quando eles vão à batalha com os filisteus. A primeira batalha, eles perdem 4.000 homens. Eles perdendo 4.000 homens nesta batalha, eles entendem que a arca não está no meio deles. Então alguém volta e fala para Ofni e Finéias: leva a arca para o acampamento, porque precisamos para vencer os filisteus. Eles levam a arca, e quem está carregando a arca? Fornicador, mentiroso, pessoas que deixaram de viver para Cristo e estão vivendo para si próprio e fazendo a sua própria vontade, o seu próprio desejo e o próprio querer. Eles chegam no acampamento, a Bíblia chega a dizer que quando a arca adentra dentro do acampamento, o grito que eles dão é tão grande que a terra estremece, os filisteus o tremem, ao ponto dos próprios filisteus dizer que o Deus dele desceu no acampamento. Acontece a batalha. Para nós resumirmos, no capítulo 4, a Bíblia diz que são 34.000 mortos. Primeira batalha, 4.000. A segunda batalha são 30.000 mortos. Dentro desses 30.000 mortos, ou dentro desse número de 34.000 mortos, estão no meio Ofni e Finéias. A palavra que o Senhor liberou no capítulo 2, que os filhos dele, de Eli, morreriam no mesmo dia, se concretiza no capítulo de número 4, quando eles estão junto com a batalha dos filisteus. A Bíblia diz que a arca é tomada e os filhos de Eli morrem. No verso de número 18 do capítulo 4, quando Eli soube que os seus filhos foram mortos, ele ficou triste, porque ninguém quer perder aquele que o ama, ninguém. Mas o desespero de Eli foi quando soube que a arca foi tomada. Ele logo, a Bíblia diz, ele logo se espantou e caiu da cadeira, quebrando o seu pescoço. Perceba, a tristeza invadiu teu coração, a notícia da morte dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas o desespero maior é quando ele recebe a notícia. A tragédia não é só a morte dos teus filhos. A tragédia também é que a arca foi tomada. Aí o texto diz que ele se espanta, cai da cadeira e quebra o pescoço. Aqui, entenda o texto do capítulo 2 e capítulo 3. Aqui, finda-se a futura geração da casa de Eli. Cai por terra. Agora quem levanta como sacerdote, como juiz, como profeta, é Samuel. O texto chega a dizer que o desespero de a arca de ser tomada, a Bíblia diz que a esposa de Finéias está grávida, e quando soube da notícia que o marido morreu, a tristeza também invadiu o coração dela, mas quando ela soube que a arca foi tomada, ela logo se espantou, caiu da cadeira e começou a sentir dores de parto. A dor é intensa, imensa. Logo, a criança nasce. E qual é o nome que ela dá para a criança? Icabor, dizendo: foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. O desespero de todos que estavam ali, ao entender que a arca foi tomada, o desespero deles a presença foi retirada
do nosso meio, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então eles estão dizendo, a presença foi-se retirada do nosso meio. Mas Deus é tão sublime e misericordioso que Deus levanta Samuel. É no capítulo 6, capítulo 7, Samuel julga Israel e profetiza. Deus o levanta como um instrumento dele na face da terra para direcionar Israel, julgar Israel, ensinar Israel, instruir Israel diante da palavra. E Samuel é o vaso que Deus colocou para que a nação não se corrompesse. Só que no capítulo 8, a Bíblia diz que Samuel já está velho, já está em idade, os seus olhos estão cansados. E no capítulo 8, a nação de Israel começou a observar as nações circunvizinhas, porque as nações circunvizinhas tinham um rei, tinha um comandante que governava sobre ele. E a Bíblia diz que eles começam agora a indagar Samuel, pedindo um rei, pedindo um governante que governasse sobre ele. Samuel chega a ficar triste e ele ora a Deus, e Deus fala com Samuel dizendo, Samuel, eu vou dar o que o povo está pedindo. Só que não tem problema, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Deus o alerta no capítulo 8 que Deus levantaria um para governar sobre eles, mas esse governante seria a mão sobre o povo. Tomaria os seus bodes, suas mulheres seriam suas servas, seus filhos seriam seus servos. Deus estava alertando. E isso Deus concretiza no capítulo 9. Deus vai fazer que as jumentas do pai de Saul se perca. E é no capítulo 9 que Deus faz Saul encontrar com Samuel, e Samuel unge dentro da casa Saul. Saul é reconhecido no capítulo de número 10. E Samuel unge Saul como governante, rei de Israel. Perceba-se o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Samuel. Saul anda nos caminhos do Senhor e Samuel o direciona. No capítulo 13, Saul já vai fazer algo que não devia fazer. Vai colocar a mão aonde também não devia colocar as suas mãos. Saul vai oferecer sacrifício. Por algum motivo, Samuel não chegou a tempo. Pois não chegar a tempo, Saul faz o que não é devido fazer. O que ele não poderia colocar a mão, oferecer sacrifício, que era a função de um sacerdote. E quando ele oferece sacrifício, Samuel chega e o repreende. É no verso 14 do capítulo 13 que Samuel diz, porém agora, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o teu coração. Samuel fica, aleluia, dando uma palavra para Saul dizendo, você fez errado por causa do teu erro. Deus já escolheu outro para colocar no teu trono. Por que Deus já escolheu outro para colocar no trono? Por causa de um erro de Saul. Porque Deus conhecia o coração de Saul, porque a soberba já estava crescendo. A ganância. Ele estava se achando tal. Capítulo 15. Saul já não obedece mais às ordens de Deus, mas ele dá no primeiro momento ouvido ao povo. Eu entendo, irmãos, que Deus diz para Samuel, vamos dar mais uma chance. Não diz a Bíblia, mas eu entendo que Deus disse para Samuel, vamos dar mais uma chance a Saul. Saul faz o seguinte, vai, mata todos os amalequitas, mata os animais, mata tudo, não deixa nada. Obedeça. Ele vai e vê que os animais é bonito. O conselho do povo é, pega o rei
e vamos fazer dele refém, ele vai ser o nosso troféu. Ele ouve o povo e esquece a ordem de Deus, a ordenança que Deus deu para ele. Ele ouve o povo e esquece a ordem de Deus. Ele ouve o povo e esquece a ordem de Deus. Temos que parar de pegar aquela frase: a voz do povo é a voz de Deus. Nunca a voz do povo será a voz de Deus, porque muitas das vezes o povo é negativo e Deus não é. Muitas das vezes alguém vai olhar e dizer, o povo vai dizer, se não tem jeito, não tem mais jeito, não tem mais solução, e Deus está dizendo, para mim tem solução, eu faço, eu abro, eu transformo, eu levanto, eu vivifico, eu restauro, eu sou Deus. A voz de Deus vai muito mais além do que a voz do povo. Ele ouve a voz do povo, e quando Samuel chega, ele tenta até lubrificar Samuel, só que não consegue. Aí, no diálogo com Samuel, entende isso aqui, meu irmão, minha irmã, no diálogo com Samuel, ele diz assim, mas eu ouvi a voz do povo, os animais eu peguei para sacrifício, o rei eu peguei para ser um troféu. Aí Samuel diz assim, mas Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor ser obediente àquele que ordenou você fazer. Ser obediente é melhor, ser obediente nos dá, aleluia, nos faz chegar à vitória, ser obediente nos faz chegar ao milagre, ser obediente nos faz chegar aos céus. Deus rejeita o reinado de Saul. Eu quero que você entenda isso, que Deus rejeita o reinado de Saul, não rejeita Saul. Deus o ama, só que Saul deixou a ganância, o orgulho, a soberba adentrar em teu coração. Porque ao ponto de Saul pegar nas vestes de Samuel, quando ele se ajoelha, ele rasga. Samuel diz assim, assim como tu rasgaste a minha veste, Deus rasga o seu reinado. Agora no capítulo de número 16, e é onde eu quero chegar com você, o capítulo de número 16, Deus olha para Samuel e diz, Samuel, ei Samuel, vai a Belém, na casa de um homem por nome de Jessé, o belemita, e lá você vai ungir um dos filhos dele. No capítulo 16, verso 1, Deus está dizendo assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul? Perceba-se que Samuel tinha um amor, um carinho por Saul, e Deus está dizendo, havendo eu já rejeitado, para que não reine sobre Israel. Aí Deus diz assim, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Samuel fez o que Deus ordenou. Samuel chegou a Belém dizendo que ia sacrificar, chamou a família de Jessé. E quem era Davi? É aqui que eu quero que você entenda. Quem era Davi? Davi é um jovem rejeitado pelos seus irmãos e pelos pais. Davi expressou no Salmo 51, verso 5, Davi disse, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Se você pegar a biografia, se você pegar o contexto da história deste menino, conhecido como Davi, a sua casa era o campo, as ovelhas era sua amiga, o céu era o teto. Davi era aquele que andava longe. Alguns chegam a mencionar nos estudos que Davi comia somente o que sobrava da mesa. Davi não se assentava como uma família alegre, não. Davi esperava todos para se alimentar, para que depois ele viesse, porque a presença no meio dos irmãos a Davi não era boa. Então eles queriam Davi longe. Só que enquanto o homem quer Davi longe, quantos irmãos não quer estar perto de Davi? Quantos pais não quer estar perto de Davi? A Bíblia diz que no campo tem um que não o deixou, ele se chama Espírito Santo, e você sabe que Davi é um dos maiores salmistas da Bíblia Sagrada. Quando ele está no campo, ele tem uma companheira. Quem é, irmão Vitor? Quem é a sua companheira? É conhecido como harpa.
harpa ele dedilhava e sentia a presença do Eterno. Um dos primeiros salmos que Davi dedilhava, quando nós entendemos que ele nunca está sozinho aos olhos humanos, a visão ótica humana, Davi está sozinho, Davi está abandonado, mas aos olhos espiritual, Deus está com Davi, Deus está cuidando de Davi. Olha o Salmo de número 23, é Davi que dedilha, é Davi que canta, é Davi que expressa esse belo hino, cantado em forma de salmo: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Ele está dizendo: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Eu entendo que Davi, ao expressar esse salmo, ao salmodiar ao Deus do céu, eu vejo que Deus está cuidando dele. Aqui eu já abro um parente para liberar uma palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã. A visão ótica humana, muitos estão dizendo: ela está sozinha, ele está sozinho, não tem jeito para ele. Mas na visão espiritual, o Deus Todo-Poderoso libera uma palavra para alguém aqui na tarde desse dia. Qual? Eu estou contigo. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, eu estou contigo todas as horas. Você vai trabalhar, Deus está contigo. Você vai para a escola, Deus está contigo. Glória. Você volta para casa, Deus está contigo. Você está dormindo, Deus está contigo. Samuel, ele chega na casa de Jessé e fala: eu vou ungir os seus filhos, porque será o novo rei de Israel. E nós conhecemos o texto, né? O texto. Eles estavam se preparando para se alimentar. Você pode perceber no texto sagrado que eles se preparam para se alimentar. E a Bíblia diz que começa a passar os 7 filhos de Jessé. Passa Eliabe, Abinadab, Samar e os demais. Nenhum deles Deus o escolheu. Na visão de Samuel, ele escolheria Eliabe, ele ia escolher Abinadab, ele escolheria Samar, porque são homens robustos, perfeito, guerreiro. Podemos analisar, dizer: eles andam como rei, fala como rei, age como rei, eles têm estrutura de rei, mas não têm a presença do rei dos reis. Oh, glória! Eles podem ter status, mas se não tiver a presença, não serve para nada. Davi é frouinho. Ele está no campo, ao ponto de Samuel dizer assim: tem mais algum filho? Ele está dizendo: tem um menor, está lá no campo, manda chamar. Perceba-se que eles iam se alimentar, ninguém senta na mesa e come até ele chegar. Alguém chama Davi, eu vejo Davi chegando. Antes de Davi adentrar na casa, pisar o pé na porta, Deus já brada no coração de Samuel: levanta e unge, porque esse é o novo rei de Israel. Levanta e unge, porque esse é o meu escolhido. Ei, quando você levanta a mão e aceita Jesus, tu és o escolhido dele. Deus, ele te unge. Quando ele te unge, nunca mais ele te deixará. Eclesiastes capítulo 9, verso 8.
O sábio Salomão está dizendo: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Segundo os Coríntios capítulo 4, verso 7, Paulo afirma: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Perceba-se no verso que nós lemos, do capítulo 16, verso 13, quando ele começa a derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia chega a entoar, chega a nos dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra se apoderar, ela significa tomar posse de algo. Eita glória! A palavra se apoderar significa tomar posse de algo. Deus tornou Davi sua propriedade exclusiva. Deus tomou Davi sua propriedade exclusiva. Deus está dizendo, através da unção que está derramando sobre Davi, ao Espírito se apoderar de Davi, Deus está dizendo: a partir de hoje tu és meu, tu és meu, tu és meu. E eu vou liberar para você uma palavra: tu és propriedade exclusiva de Deus. Tu és propriedade exclusiva de Deus. E Deus cuida da tua propriedade. É por isso que Isaías, no capítulo 41, verso de número 10, Isaías está escrevendo as palavras do mestre: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por quê? Porque tu és propriedade exclusiva de Deus. Do capítulo 41 de Isaías, verso 9, Deus está dizendo: a ti te escolhi e não te rejeitei. Tu és meu servo, a ti te escolhi. Oh, glória a Deus! Deus está dizendo para você: tu és a minha propriedade, tu és a minha propriedade, tu és a minha propriedade. Isaías 41, verso 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Deus está dizendo para você que é propriedade dele, propriedade exclusiva. Satanás tenta invadir esta propriedade, mas não consegue, porque o dono está cuidando. E quem é o dono? É o Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo para você, em toda a Bíblia Sagrada, ele está dizendo: não temas, não temas, eu estou contigo. Olha aí, Isaías 41, 10, ele disse: não temas. Josué capítulo 1, verso 9, ele disse: não temas. Marcos capítulo 5, verso 36, ele disse: não temas. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, ele disse: não temas. Mateus 10, 28, ele disse: não temas. Sofonias 3, 16, ele disse: não temas. Joel 2, 21, ele disse: não temas. Gênesis 15, 1, ele disse: não temas. 2 Reis 6, 16, ele disse: não temas. Jeremias 1, 7, ele disse: não temas. Ezequiel capítulo 2, verso 6, Deus está dizendo: não temas. Lucas capítulo 1, verso 30, ele está dizendo: não temas. Apocalipse capítulo 2 e verso de número 10, ele está dizendo para alguém, para mim e para você, meu irmão e minha irmã: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, porque você é propriedade exclusiva de Deus e Ele cuida de você. Você pega essa palavra na tauba do teu coração, guarda ela na tauba do teu coração, porque Ele tem cuidado de você até aqui. Ele tem sido teu Deus até aqui.
Ele tem sido o teu sustento até aqui, a tua força até aqui, o teu caminhar até aqui. Ele tem sido a tua estrutura até aqui. Ele tem te livrado do mal, ele tem guardado a tua casa. Tu está guardado debaixo da onipotência de Deus. Será que você está entendendo? Você está pegando esta palavra, está guardando na tábua do teu coração? Ele está pegando na tua mão. Não temas, não temas, não temas. Pega essa palavra e guarda na tábua do teu coração. Não temas. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, que a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrará, não se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Já nós vamos orar aqui, viu? A oração final, um clamor pela sua vida, pela sua casa e por cada nome que já nos passou aqui, tá bom? Já nós iremos orar. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas.